Olá, eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show de hoje. O papo hoje vai ser quente, vai ser uma batalha de espaço. Sabe onde? Na garagem. O papo vai ser como escolher o carro para a família, se você pensa em trocar o seu carro ou comprar aquele segundo carro para dar conta das tarefas da família. Fica aqui porque isso vai ser divertido. E do outro lado do ringue, para falar desse universo, recebo ele, que é referência quando o assunto é carro, off-road, teste de veículos e tecnologia automotiva, Luiz Carquejo, fundador da Trail Eventos, expert em 4x4 e pioneiro em experiências sobre rodas. Seja muito bem-vindo, Luiz. Uau, Letícia. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado pela introdução tão honrosa. E vai ser uma alegria e tô pronto aqui para duelar com você. Eu acho que não vai ser tão bom assim, porque o ringue aqui vai ficar quente, vai pegar fogo. Opa, então vamos lá, vamos ver o que nos espera. Isso aí, Luiz. Eu brinquei aqui para começar dizendo que você está do outro lado do ringue, porque a gente sabe que o segundo carro geralmente é adquirido para as mulheres. Mas os homens querem influenciar na compra, querendo aquele modelo multiuso, né, para o final de semana deles. Então, bora pro primeiro round. Olha lá, toca o sino. Luiz, diz pra mim, o carro elétrico, ele é protagonista ou vilão? Olha, a gente já começa com um assunto bastante polêmico, né? Eu te diria o seguinte, eu acho que a gente tem a chegada dos carros elétricos como sendo uma evolução. A gente tem um problema ambiental, a gente precisa diminuir as emissões de carbono e o carro elétrico ajuda nisso. Mas eu acho que entre vilão e protagonista, a gente vai encontrar ele bem no meio desse caminho, porque dependendo muito do uso que você tenha, dependendo das suas necessidades, ele pode te ajudar muito ou pode virar um grande problema. Basicamente porque o carro elétrico, e principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente ainda tem uma deficiência muito grande da forma de carregar o carro. Então, dependendo de como você tenha ou não tenha a possibilidade de carregar o carro, muda completamente o seu jeito de conviver com essa solução. Depende de cada um. E aí, as famílias estão preparadas para escolher esses novos modelos? Os maridos estão bravos? As mulheres querem a tecnologia e o conforto, é claro, né? Quem vai vencer esse round? Os carros elétricos ou aqueles mais robustos a combustão? Essa é uma briga boa. Essa é uma briga boa. E dentro, né, a gente está falando muito dessa coisa do casal, né, o marido, a esposa e tal. Eu acho que isso daí pode ser, de fato... Mas é só mais uma briga, não é? Como chama sua esposa? Pode ser. A minha é Sueli. Sueli, ela dirige? Dirige. Aí, Sueli, como é que é a briga dentro de casa aí? Depois você me manda um WhatsApp aqui pra falar, pra ver se ele tá falando a verdade. Depois ela conta, mas nesse sentido de casa é bastante tranquilo. Mas assim, eu acho que sempre houve um dilema familiar, quando envolve o casal, na escolha dos carros, né? Porque o carro ele tem muitas vertentes para você analisar. Então, é o design, gosto, não gosto, é a cor, prefiro, não prefiro, é o espaço interno, é a adequação que ele tem para o uso do dia a dia familiar, entre o que eu preciso de espaço, mas o que eu gostaria de desempenho e da dirigibilidade do carro. Então, eu acho que sempre foi um fator que pode gerar um pouco de conflito, a depender de como cada um enxerga e quer, né, e deseja. Então, eu acho que quando a gente junta a tudo isso, ainda essa questão que é moderna, que é atual, se é combustão,
se é elétrico, eu acho que a gente tem aí um cenário que piorou um pouco. Mas eu acho também que quando a gente analisa o mercado atual, que ele é repleto de opções, né, entre marcas e modelos e versões, eu acho que a gente tem várias formas de tentar resolver isso. Olha, gente, essa foi boa, hein? O Luiz, olha, duro na queda, hein? Vamos pro segundo round. Eles são robustos, são durões, já estão aí no mesmo nível dos modelos mais famosos, daqueles que aguentam tudo, não é? Ah, sim, sem dúvida. A gente tem, de novo, né? A gente tem muita diversidade no mercado, né? E a gente hoje tem uma tendência do mercado a gostar muito do Sport Utility, que é um carro que tem uma outra, digamos assim, um outro jeito de trabalhar a questão da mobilidade, porque costumam ser carros um pouco maiores, carros mais altos do chão, com maior espaço interno. Então, nesse sentido, também eu acho que ajuda a questão familiar. E normalmente acaba caindo no gosto, tanto das esposas quanto dos maridos. Essa luta tá boa, hein? Quem vai vencer isso daí? Os elétricos ou os durões da combustão? Fica com a gente e faça a sua aposta, hein? Você que está em casa, aponta a sua câmera pro QR Code que está na sua tela e manda a sua opinião que a gente quer saber. O nosso Instagram é Let's Talk Show _oficial e você também pode assistir esse programa pelo YouTube, basta procurar por Let's Talk Show _oficial, se inscreve lá, hein? Tá cheio de coisa boa. Dá uma olhada na super dica de hoje, Via Brasil Autos, o lugar em que você faz a sua troca sem complicações com a melhor avaliação do seu usado. Vem para Via Brasil em Ribeirão Pires. Conter com você pra crescer, fazendo os números acontecer. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta. Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue viver as coisas mais simples? Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com a clínica DNA+. Voltamos com tudo do lado de cá. Eu, Letícia Ribeiro, querendo saber tudo sobre os carros elétricos. E do lado de lá, Luiz Carquejo, o guru dos 4x4. Bora para mais um round, hein, Luiz? Eita, ó o sininho. Ó o sininho, lá no ringue. Luiz, na prática, na hora de conciliar o veículo que já temos com aqueles que iremos adquirir, deixando um segundo na garagem, o que você considera mais importante? A casadinha de elétrico e SUV seria uma proposta bacana? Eu acho que a gente tem um caminho do meio aí, quando a gente fala entre os dois opostos, né? Carro combustão, apenas a combustão, e carro elétrico, apenas elétrico, a gente tem um meio de caminho aí que é o híbrido. Então talvez o híbrido seja um meio de caminho que seja bastante adequado para a imensa maioria das pessoas. Tem algumas questões envolvendo o híbrido também? Claro que tem. Para falar uma muito rapidamente aqui, todo carro híbrido ele é mais complexo, porque eu tenho, digamos assim, todos os equipamentos do carro a combustão, motor, câmbio, transmissão e tal, tenho tudo isso dentro do carro e tenho toda a parafernália que um carro elétrico também tem. Bateria, motor elétrico, inversores, carregador elétrico para abastecer a bateria. Enfim, e aí a hora que eu junto tudo isso num único veículo, eu ainda preciso de toda uma central, digamos assim, eletrônica, para gerenciar esses dois mundos, falando ao mesmo tempo para colocar o carro em movimento. Então essa maior complexidade do carro pode significar um maior custo de manutenção, significa um maior custo de aquisição, mas tem os seus benefícios. Por exemplo, numa cidade como São Paulo,
Um carro híbrido não participa do rodízio, ou seja, eu posso usar o carro todos os dias. Olha, gente, ele se saiu bem, hein? Eu acho que ele tava defendendo 4x4 ali sujo de óleo, mas não, ele tá defendendo ali os híbridos, hein? Eu tô querendo ali conforto, tela de LED, bancos reclináveis, ACC, enfim. Bora para mais uma briga pro quinto round. Mais Na um. sua opinião, quais são os pontos que o consumidor mais ignora na hora de escolher o carro? Vale mais a tecnologia e a economia ou vale confiar no tradicional? Então, eu vou te falar, como a gente tá, como o tópico aqui é falar de uma eventual lacuna na hora de adquirir um carro, sabe onde eu acho que mais as pessoas erram? Não fazendo um bom test drive antes de comprar um carro. Tem muita gente que, sim, vai lá, experimenta o carro, e tem muita gente que às vezes compra sem experimentar o carro. E eu acho que isso é uma falha. Mas aí, porque se eu não sei o carro que eu quero comprar ainda, eu vou ter que ficar fazendo test drive em todos. seria o ideal. Seria o ideal. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente se encanta com o carro por uma questão de design, por exemplo. Só que a hora que você senta para dirigir o carro, ele não te agrada. Depois que você comprou, já é tarde, você só vai descobrir isso no dia a dia. Então fazer um bom test drive eu acho que acaba sendo fundamental. E a polêmica, o carro elétrico já é uma realidade para todo mundo ou ele ainda é um sonho da minoria? Porque é caro demais, mas e a manutenção disso, Luiz? Na verdade, o carro elétrico ele tem dois momentos de manutenção que são bem diferentes entre si. No começo da vida, então pensando num carro novo, no começo da vida dele, a manutenção é mais simples e mais barata. Ele não tem troca de óleo, ele não tem filtros, é outro jeito de cuidar do carro. As revisões são muito mais espaçadas, desgaste de freio Como que é é essa revisão menor. dos primeiros Então, meses, ou quilometragens da vida do carro? Acaba sendo por quilometragem de novo, mas as revisões são mais espaçadas, então o que a gente está acostumado aí no carro a combustão a cada 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros, dependendo de marca, modelo, no carro elétrico são 20, 25, Vai fazer 30 o quê? mil quilômetros. Pastilha, freio, Normalmente uma verificação. rodízio, só Exatamente. Você verificar. Ver a bateria. Você vai fazer uma verificação. Então o carro está com alinhamento, os freios ainda estão bons, os pneus estão bons, preciso fazer rodízio. É uma revisão muito mais simples. Quando o carro a combustão, precisa troca óleo, troca filtro de ar, troca filtro de combustível, checa lubrificantes e fluidos do câmbio e tal. Então é uma manutenção, uma revisão, melhor dizendo, mais complexa e também mais cara. Só que o carro elétrico, lá na frente, quando ele já tiver com alguns bons anos de vida, a gente tem a questão da bateria. A bateria, o motor a combustão também, né? Ele também tem vida útil, né? Mas a bateria tem uma vida útil que a gente ainda está aprendendo qual é essa vida útil. A gente tem casos aí no mercado de carros que já estão com muita quilometragem e a bateria ainda está boa, ainda está com bastante capacidade de carga, ainda está entregando potência necessária para fazer o motor elétrico ter bom desempenho, mas a gente sabe que em algum momento essa bateria terá que ser trocada. Seja módulos da bateria, isso também é importante que as pessoas saibam, uma bateria nem sempre precisa ser trocada 100% dela. As baterias, normalmente, isso vai variar de fabricante para fabricante, mas normalmente elas são compostas por módulos. Fazendo um paralelo aqui, quando a gente abre o controle remoto da nossa TV, por exemplo, são ali 2 pilhas normalmente. Então, normalmente a gente troca o par, mas imagina que se deu defeito numa pilha, às vezes eu posso trocar uma só e a outra ainda tem uma sobrevida. É claro que eu estou dando um exemplo aqui meio simplório, mas acaba sendo isso. Eu posso ter uma bateria do carro, que vamos supor que ela é composta de 10 módulos, e eu posso ter um problema grave em 1 ou 2 módulos, e os outros módulos ainda têm bastante carga, ainda tem uma vida útil pela frente. Então eu posso fazer uma manutenção de trocar esses módulos. Mas o fato é que, em algum momento, ao longo da vida do carro, você vai acabar trocando a bateria como um todo, seja por módulos, seja de uma única vez trocar inteira. E aí vem a questão, quanto vai custar essa bateria? Pois é, o que a gente quer saber, quanto isso vai custar? Pois é, os valores hoje são muito elevados, então tem casos aí que a gente sabe que uma bateria responde por mais da metade do valor do carro quando novo. Imagina um carro de 10 anos
ele desvalorizou, ele depreciou. De repente, quando lá depois de 10 anos, de 12, 15 anos, eu for trocar a bateria, ela pode custar o valor do carro ou mais. Então, é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. E tem outras questões relacionadas à bateria também. Vamos supor que você tem um carro de passeio comum, tem uma certa altura limitada do solo, e aí, de repente, você foi lá e pegou uma pedra grande na estrada e tal, e se ele fizer um determinado impacto na bateria que danifica aquela bateria, talvez você tenha que trocar ela inteira. Imagina a dor de cabeça que isso pode ter. Mas a gente não fala isso para desanimar, nem para desincentivar. Aqui a gente tem que falar real. Já exato. ouvi casos de carros elétricos que a gente foi pegar um Uber, eu e meus filhos, e aí o dono do carro falou, não senta no meio porque raspa. Aí eu tive que ir na frente, meus filhos foram atrás, mas ninguém pôde sentar no meio, eu não podia ir atrás com eles, por conta Um caso interessante, de você vê? raspar Pois o carro. Então, assim, fica difícil um carro de aplicativo também ter um carro que você não consegue levar os passageiros, tem que pedir para sentar em outro porque raspa, né? Pois é. E para deixar claro para quem está nos assistindo, por que a gente fala da bateria e dessa questão de raspar? Porque ela está no piso do carro. Como ela é muito pesada, as baterias são muito pesadas, é fundamental que elas estejam na parte de baixo do carro, para você reduzir o centro de gravidade e deixar o carro com mais estabilidade. Porque se você bota ela, por exemplo, no teto, você altera totalmente a dinâmica do carro. Então as baterias sempre estão na parte mais baixa do carro. E justamente a parte mais baixa onde ela tem essa chance de pegar em lombada, pegar em alguma irregularidade grande do piso. E nesse exemplo que eu dei de uma pedra que possa estar por ali. Enfim, é claro que uma pedra também vai causar algum dano num carro a combustão, mas normalmente acaba sendo menor. Né? Exato, acaba sendo menor. As baterias também, claro que tem protetor. E elas estão normalmente num pack, né, num invólucro que é bastante resistente. Mas existe, sim, casos de baterias que foram perfuradas. Então, é importante que a gente diga isso, mas, de novo, não é para desincentivar. É só porque é importante que você entenda tudo que está nesse universo. Porque a gente sabe, né, que na hora de vender tudo é lindo, mas na hora do uso do dia a dia vem aquelas dificuldades. Exato. Puxa, por que não falou isso, né? Mas aí, ainda para reforçar essa questão, o carro elétrico pensado para uso urbano, para quem tem boas condições de carregar, podendo carregar em casa, ele, nesse uso urbano, ele é uma experiência bem legal, bem legal. Já não é a mesma realidade quando você quer viajar. Aí, Luiz, assim não dá, você sabe demais. Olha, eu tomei de direita, de esquerda, de cruzado, foi jab pra todo lado aqui. Ah, mas foi com carinho. Eu já tô na corda, mas agora eu vou agir, porque agora é minha vez, é o 6º round. E pro futuro, você acredita que os carros elétricos, eles vão dominar o mundo? O que você acha que os velhinhos a combustão, eles vão resistir? Eu acho que... Outro dia eu ouvi uma frase, que agora eu não vou me lembrar quem que a proferiu, mas é assim, em vez da gente pensar na mobilidade elétrica, eu acho que talvez o termo que a gente vai acabar vivenciando nos próximos muitos anos, talvez seja a mobilidade eclética. Ou seja, tem opções para todo mundo, e vai depender do seu uso. Eu acho que lá na frente, se a gente estiver falando de muitos anos à frente, eu acho que até por uma questão que a gente precisa lembrar, combustível fóssil, um dia ele vai acabar. Vai demorar bastante ainda? Vai, mas um dia vai acabar. Então eu acho que naturalmente a gente vai acabar indo para uma mobilidade elétrica, ou quase toda elétrica, ou amplamente dominada pela elétrica. Mas a gente está falando de muitos e muitos anos. Não custa aqui contar uma historinha muito rápida, que antigamente, quando a gente está falando de antigamente, há bastante tempo atrás, o mundo só andava ou de charrete ou no lombo de animal. Um dia alguém pegou uma charrete e colocou um motor e falou, olha que coisa interessante, né? Agora eu tenho uma coisa que se move, um automóvel, ou seja, ele não depende da tração animal para se locomover. E aí talvez alguém tenha perguntado assim, falou, mas como é que isso aí funciona? Ah, eu boto aqui um pouco de combustível, gasolina, querosene. Mas o cara deve ter falado assim, mas onde eu compro isso? Porque antigamente não existia posto de combustível, assim como antigamente não existia energia elétrica, né? Então, ao longo de muitos anos, criou-se uma rede de abastecimento de combustível
uma rede de produção, transporte, armazenamento e o posto de combustível na ponta para você poder chegar lá e rapidamente abastecer o seu carro. Mas isso foi ao longo de muitos anos. Então, naturalmente, eu imagino que a gente vá sim criar uma rede de carregamento que vai funcionar. Eu imagino que vai haver um desenvolvimento das baterias para que elas sejam mais eficientes, que as cargas sejam mais rápidas, que a densidade energética seja melhor. Quando a gente fala de densidade, significa que com menos peso eu carrego mais energia. Então eu acho que tudo isso vai desenvolver. Então, conforme essas coisas forem desenvolvendo, a gente vai adotar cada vez mais a mobilidade elétrica. Mas até lá, e eu com certeza não estarei vivo para ver isso, mas até lá eu acho que a mobilidade será eclética. Então vai ter a solução elétrica para o uso urbano. Então, por exemplo, caminhões de entrega em centros urbanos, carros de aplicativo, tudo isso hoje já é muito viável você ter com a propulsão elétrica. Mas para quem faz longas viagens, para quem carrega grandes pesos, avião, por exemplo, avião para ser elétrico é meio uma loucura, é muito difícil, porque o peso das baterias e acho que vai ser por muito tempo, totalmente inviável. Então eu acho que a gente vai falar de uma mobilidade eclética. E aí, você que está em casa, está vendo Let's Talk, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e manda a sua opinião. As nossas redes sociais é Let's Talk Show _oficial. Escolha a sua rede favorita, manda a sua mensagem no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify, no Amazon Podcast. Você pode assistir esse programa também no YouTube. Basta procurar Let's Talk Show _oficial. Se inscreve lá, hein? Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Precisa fazer um ultrassom e quer fugir da demora e do atendimento ruim? No IPAC Diagnósticos, você agenda com facilidade, é acolhido com respeito e realiza exames com alta definição com a ultrassonografia 4D. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Estamos só desviando aqui, voltamos com tudo e até com musiquinha do rock, hein? Agora sim, a verdade sem filtro. Ele está nas cordas e eu vou acabar com essa luta no 7º round. Se o segundo carro fosse pra você, qual você escolheria? Bom, no meu caso... Bom, primeiro assim, o rock apanha e nunca perde. Exatamente. Bom... no meu caso é meio óbvio, né? Eu vou sempre para um carro 4x4. Mas aí, de novo, né, tem a ver com o estilo de vida, né? Então, no meu mundinho tem que ser um carro 4x4, senão eu vou ficar tristinho. Então, precisa ser um carro 4x4. Agora, pensando nisso, né? Combustão, híbrido, elétrico, para a gente seguir nessa linha, eu diria o seguinte: hoje, para mim, no meu caso, no meu estilo de vida, o elétrico não atende. Eu gosto de ir para onde não tem essa estrutura de recarga ainda. A combustão é aquilo que a gente já conhece, a gente já sabe, já funciona, é o que está na garagem. Então, é uma escolha que deixa uma certa tranquilidade. Mas eu ainda não tenho, mas eu estou na tendência de talvez, em algum momento, tentar um híbrido. Porque eu acho que pode ser uma porta de entrada para essa questão da mobilidade que vai permitir você utilizar o elétrico para aquelas coisas do dia a dia e vai me permitir ainda ir longe para onde não tem essa estrutura de recarga e vai continuar permitindo eu ter esse estilo de vida que eu tenho hoje. Então, entre o combustão e o híbrido seria a minha opção atual, não tenho a menor dúvida disso. E se a sua parceira colocasse uma condição, o futuro te pedisse assim aquela ajudinha para escolher o híbrido, qual seria?
Ah, aí é uma pergunta. Agora você me botou nas lonas, hein? Agora foi. Agora o pam do Agora foi rock, no agora me queixo. pegou. É. Então, eu acho que assim, pensando no estilo de vida dela, hoje não poderia ser um elétrico porque ela faz uma rotina que ela ainda pega bastante rodovia, por conta da família que mora longe e tal, então ela ainda pega bastante rodovia. Então eu acho que no caso dela, quando a gente pensa num híbrido, teria que ser um compacto, porque ela não tem muita necessidade de levar muitas coisas, e aí o meu é maior para esse tipo de uso, então seria alguma coisa compacta e que tivesse aí a capacidade de rodar aí pelo menos seus 50 quilômetros no modo elétrico, para que nesse uso diário de ir para o trabalho, buscar coisa, passar no supermercado e tal, a coisa pudesse atender ela. E como a gente mora em casa, colocando um carregador, a gente teria toda a chance de utilizar isso com muita facilidade, né? Então por isso que a gente sempre fala, né? Precisa entender o cenário de cada um para poder ver o que encaixa e o que não encaixa. Então no nosso cenário hoje seria um caminho por aí. Um híbrido compacto que pudesse ter aí até uns 50 quilômetros de uso elétrico, acho que atenderia bem. Viu, gente? Eu tentei arrancar qual é o carro, mas ele não fala. Ah, você queria marca e modelo? Agora eu quero. Você queria marca e modelo? Aí eu preciso pensar um pouco, mas eu acho que hoje... talvez um carro que me atendesse assim, que funcionasse bem, talvez pudesse falar aqui do GWM Tank 300, que é um híbrido, é 4x4, tem boas capacidades off-road e tem uma boa autonomia no modo elétrico, tem uma boa autonomia no modo a combustão também, então acho que seria mais ou menos por aí, para ficar num exemplo. Obrigada, Luiz. Muito bem. Essa foi boa, hein? Eu acho que nessa briga não tem perdedor, desde que a segunda vaga da garagem seja preenchida com o gosto de todo mundo. E aí, o último round. Agora me fala como você ajuda as pessoas com a Trail. Porque eu imagino que depois da compra do SUV, do 4x4, as pessoas ali precisam aprender a usar, não é? Bom, quem quiser falar comigo, nas redes sociais, sempre pelo meu nome, Luiz Carquejo, você vai encontrar com bastante facilidade. No Instagram, que talvez hoje seja o que a maioria das pessoas usem, é Luiz F. Carquejo. Então vai achar com bastante facilidade. Ou nas redes sociais também da nossa empresinha, que é a Trailway, você também digitando lá Trailway vai acabar nos achando. E fica à vontade para mandar uma mensagem, para tirar alguma dúvida no que a gente puder ajudar, vai ser sempre uma alegria. Tá vendo, gente? Eu já estou aprendendo a pilotar o 4x4 aqui com o Luiz. E eu já vou deixar aqui uma próxima pra gente fazer lá nos carros para mostrar ao vivo para vocês como é que funciona esse treinamento dele, combinado? Combinado. Obrigado pelo convite, foi uma imensa alegria. Muito obrigada, Luiz, pela presença. E olha, os juízes aqui já avaliaram que deu um empate. Por isso eu continuo aqui com o meu cinturão na minha categoria e o Luiz na categoria dele como o guru dos 4x4, mas você vai levar de presente, Luiz. Opa! Uma corda de 3 metros para rapaz, desatolar o 4x4. E uma corda de sisal, isso aqui ajuda mesmo, isso aqui funciona, hein? Tá vendo, gente? E também a gente tem aqui, ó, uma caneca de um projeto chamado Mundo Urbex, que viaja pelo mundo de 4x4, contando histórias. É um projeto lindo. E aí, quando você estiver lá atolado, você precisa muitíssimo obrigado. Você vai tomar sua água, seu chá. Muitíssimo obrigado. Gostei, hein? Olha lá, brigamos e ainda saiu com presente. Né? E também temos 2 vales do Lava Rápido, passa no sujão que volta limpão, para não entrar na garagem cheio de lama e deixar a patroa felizona. E se chegar lá cheio de lama, ele vai encarar mesmo? Vai encarar. Mas rapaz, agora fiquei feliz, hein? E vou já. Muito bom. E você aí de casa, siga o Luiz no Instagram, @LuizFCarquejo, e deixa lá também, é claro, no nosso Let's Talk Show, tá sempre aberto para tirar suas dúvidas, seus comentários. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está na sua tela e participe das redes sociais Let's Talk Show _oficial.
e escolha a sua rede favorita. Então, bora para um pensamento aqui agora? Não importa qual a tecnologia escolher, o melhor carro sempre será aquele que faz sentido para a sua história, para a sua realidade e os seus sonhos. O futuro não é um destino, é uma jornada sobre rodas. Até o próximo Let's Talk Show. Let's Talk Show.